Boa tarde. Nossa, assusta esse som aqui. Vamos lá, todo mundo está aconchegado com lanchinho. Bom, essa apresentação de hoje partiu de um convite para a doutora Cláudia Pacheco, que é autora desse livro, História Secreta do Brasil, Quinto Império, o Milênio Universal. Ela não pôde vir e eu estou aqui no lugar dela, muito honrada, e está sendo uma tarde muito gostosa com vocês. Vamos lá, então, eu partiria desse título, O Imaginário Luso-Afro-Brasileiro. E o meu convite é que a gente olhe para esse imaginário como a nossa realidade, tá? Nada distante, algo que faz parte do nosso dia a dia. Vamos ver como que é isso. Portugal e Brasil estão juntos, não é há 500 anos. Talvez há uns 2.500 anos. Voltamos lá atrás na história e a profecia do Quinto Império. Muitas pessoas se dizem quinto imperialistas. Será que alguns dos presentes aqui se sentem assim, quinto imperialistas? Isso significa que a gente se identifica com os ideais que foram levantados, revelados à humanidade nessa profecia. Que essa profecia fala do reino de Deus na terra. O Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído e subsistirá para sempre. Isso promete algo maravilhoso e que todos nós buscamos, né? Algo divino na nossa vida. Só para completar um pouquinho, o que é a profecia do Quinto Império, para ficar mais claro para alguns que talvez não saibam tão a fundo, eu vou ler só um parágrafozinho aqui, que fala assim: o Quinto Império profetizado por volta de 586 a.C., por isso eu falei que a nossa história é comum há mais de 2.000 anos, pelo profeta judaico Daniel, segundo ele, haveria, a partir de sua época, uma sucessão de 4 impérios humanos, cada vez mais decadentes, tá? Sendo o primeiro de ouro, o segundo de prata, o terceiro de bronze e o último, o quarto, ele seria de ferro e de barro, que são as pernas da estátua, aquela estátua do sonho do Nabucodonosor, né? 2 pernas. Chama a atenção porque eu já vou mostrar algo sobre essas 2 pernas de ferro e barro. Um pouquinho antes, nas revelações divinas que a gente tem na leitura bíblica, Jacó, o pai das 12 tribos, passou a sua herança para os filhos através de uma bênção. E ele privilegiou 2 filhos em especial. Um é o José, que tinha 2 filhos, Efraim e Manassés, e o outro é o Judá. Tem todos os outros 10, mas esses 2 chamam a atenção. Por quê? Jacó deu para Efraim e Manassés muita riqueza material. E deu, então, para Judá a sabedoria do mundo, que hoje de manhã a gente falava da importância de haver sabedoria para lidar com todos esses valores que a gente tem no Brasil tão rico, né? E também a orientação espiritual do mundo. E mais, ele falou que a tribo de Efraim e Manassés iria humilhar a tribo de Judá, até o final dos tempos, quase. Até o momento em que todas as tribos iriam se humilhar e iriam seguir a tribo de Judá. Então, ele falou que a situação iria virar. Isso nos traz uma esperança importante. Ok. Para onde foram essas tribos? Qual o destino dessas tribos? Isso é importante. Dizem, então, que Efraim e Manassés teriam ido para a Inglaterra e para os Estados Unidos. E que eles, ou digamos, que hoje a gente fala
de um poder temporal, um poder material muito forte desses países no mundo. E tudo se encaixa muito com esse quarto império. A ação desses países no mundo, esse imperialismo que eles exercem no mundo, bate muito com a descrição do que seria esse quarto império na Terra. Tá? Então, aqui está muito mais complexa a exposição, muito mais rica, eu estou resumindo bastante. Então, por isso que as coisas como o meu Patrício Gandra expunha essas questões universais, transcendentes, influenciando a nossa vida, também essa profecia se demonstra muito presente. Então, essa tribo de Efraim, Manassés, Estados Unidos e Inglaterra parecem exatamente as duas pernas dessa estátua, que seria o último império, o mais decadente e o mais cruel com a humanidade. E para onde será que foi a tribo de Judá? Estamos curiosos. Tiveram várias imigrações da tribo de Judá. E para onde será que elas foram? Bom, a história é complexa, resumindo, desde a primeira vez que Salomão tentou fazer o templo, que os fenícios tinham uma frota marítima muito boa e começaram a navegar para a terra de Ofir, né, para pegar ouro, aves raras, coisas exóticas. E dizem, então, que essa terra de Ofir seria o Brasil. Inclusive, eles são característicos pelo uso da cor vermelha, né? Uma coisa bem original que tem aqui no Brasil. E nas costas do Brasil tem muitas marcas cerâmicas, moedas, inscrições dos fenícios. Então, junto com ele vinha os marinheiros da tribo de Judá também, que era a tribo do rei Salomão. Então, essa é a primeira vez que a gente sabe da vinda dos judeus de Judá para cá. Mas eles, em outras ocasiões, foram muito para a Península Ibérica por conta das perseguições que foram sendo feitas a eles. A tribo de Judá foi a última a ser prisioneira porque era a mais fiel a Deus. As outras tribos foram aprisionadas antes, mas a de Judá se preservou. Mas também acabou desobedecendo às leis judaicas e Deus tirou um pouco da proteção e eles acabaram vindo para a Península Ibérica. E aqui uma coisa muito... Aqui não, lá na Península Ibérica, uma coisa muito interessante é que ficaram cristãos, judeus e árabes convivendo em paz. Porque os árabes tomaram conta da Península Ibérica, mas eles respeitavam as tradições cristãs e judaicas. Bonito isso, né? Então, vejam como que essa amálgama foi deixando sementes. Inclusive, a tribo de Judá é considerada a tribo do livro, a tribo da sabedoria divina. E lá, eles deixaram fortemente as suas sementes, mais do que em qualquer outro lugar. E mais em Portugal ainda do que na Espanha. Que a Inquisição na Espanha foi um pouco mais feroz com eles do que em Portugal. Isso é importante porque criou na nossa maneira de ser, na nossa mentalidade, no nosso conhecimento, essa semente da sabedoria e da espiritualidade. Daí que a cultura lusófona tem algo de diferente. E hoje a gente fala português nesse colóquio. Fala português, fala um pouco mais com a alma, com o espírito, com o sentimento. Né? Ok. Então, vejam que, de acordo com a astrologia, sempre há uma dialética na história. Na época ali seguindo até um pouquinho aquela continuação do Di Fiore das Três Idades, na idade do judaísmo, nós temos a era de Áries. E Áries representa exatamente o povo de Deus. E Áries faz dialética com Libra. E Libra representa as leis mosaicas. Depois de Áries vem Peixes. Peixes é o símbolo de Cristo, do cristianismo, que faz a dialética com Virgem, que é o símbolo de Nossa Senhora, a mãe de Cristo, aquela que aceitou receber essa segunda pessoa de Deus.
Temos, então, em seguida, a Era de Aquário. Qual que é o país das águas, por excelência? Brasil. E não só das águas em termos físicos, mas nós temos estudos bonitos da Cabala que falam da água como sendo aquela manifestação da emanação divina. E a gente vê que a água é uma coisa milagrosa, ela limpa qualquer sujeira. Que outro elemento a gente tem que consegue isso, preservando a vida? Nós somos quanto por cento de água? 80%, 70% de água, né? Então, a água tem um elemento físico e espiritual intrínseco nela. Dizem que ela é capaz de curar doenças, sofrimentos, a morte até, né? Quem que faz dialética com Aquário? Não é o leão? Qual que é o símbolo da tribo de Judá? Não é o leão? O leão é esse povo também que segue essa linha espiritualista. Vou só voltar um pouquinho. Temos aqui o leão de Judá. Essa foto aqui à esquerda é uma foto da NASA. E aqui nós temos Lisboa, a minha cidade. Vocês veem que é a carinha de um leão? Coincidência ou não? É interessante verificar que é a carinha de um leão, não é? E é um leão que parece que aponta aqui para o Brasil. Curiosidades. Aqui nós temos mais um mapa de um livro que chama A Mutação do Mundo. E a mesma coisa, a gente vai vendo a evolução da civilização vindo do Oriente, Áries pegando ali o Oriente Médio e Peixes pegando aqui Portugal em cheio. E eu, escutando a palestra do professor Gandra, fiquei bem assim tocada, porque tudo o que ele apresentou mostra essa relação do número 17 com Portugal. E nessa época, né? Na época do cristianismo, Portugal foi o único país do mundo com autorização papal para divulgar o cristianismo no mundo inteiro. Coisa interessante, né? E agora, em Aquário, nós temos a Groenlândia lá em cima e temos o Brasil em cheio. E por isso estamos em Brasília, né? A nova capital, seguindo o sonho de Dom Bosco. Esse livro está cheio de profecias que apontam o Brasil como essa terra prometida, como a terra onde vão se realizar os grandes sonhos da humanidade. São muitos, deve ter aqui uns, 20, 30 profecias a respeito. E são profecias que vêm desde a época do judaísmo até autores muito recentes. Então, Pietro Baldi falou que a nova civilização sairá do Brasil. Oswaldo de Andrade, convicto de que vamos realizar a utopia chamada Brasil. Dom Bosco, como o Brasil sendo a terra prometida, de que ele de olhos fechados via as riquezas emanando do Brasil, né? Jeremias, de onde emana leite e mel, probleminha aqui de digitação. Padre Antônio Vieira, que falava que aqui era a pedra do reino. E tem profecias lindas, lindas, lindas. Aconselho a lerem. Mas, no entanto, como é que a gente vive hoje? E sendo bem realista, nós somos uma associação que trabalha com as questões da vida psíquica, onde a consciência é o primeiro passo para a gente poder trabalhar com os problemas. E ver os problemas não é uma coisa ruim. É como uma purgação. A gente viu, pronto. A gente se afastou do problema. Internamente, isso faz muito bem. Então, eu vou falar um pouquinho do Quarto Império. Esse Quarto Império que é aquele que tem esse poder cruel, esmagador com a humanidade. Ele tem um poder temporal e uma riqueza material muito grande. Digamos até invejável. E considera o ter acima do ser. Vejam o quanto que nós vivemos hoje, cada vez ainda mais, com esse aspecto do ter, das aparências, essa valorização. Temos a vontade invertida, até como uma consequência. A nossa vontade é tão destrutiva
que se deixar uma criança solta na vontade, ela não dura uma semana, né? Os adultos disfarçam um pouco, mas a nossa vontade continua sendo muito destrutiva. Só o querer ter, em vez de ser, já é uma vontade invertida, né? Em vez de ser a qualidade humana que tem, quer ter. E isso vem quebrando, aos poucos, a ética do ser humano. Ao ponto de se achar ética uma coisa assim, rançosa. É ruim falar isso, mas assim, popularmente é uma coisa não muito bem vista. Temos a liberdade para o bem e para o mal. Essa liberdade para o mal, terrível, né? E vem enganando muita gente, em grande parte os jovens. Então, gente, hoje a gente vive a globalização. Esse sonho de globalização é, na verdade, uma grande ditadura, porque está centralizando todos os poderes a todos os níveis. Econômico, político, cultural, religioso. Não é brincadeira o que está acontecendo. E ainda, as consciências estão muito adormecidas. Existem formas muito sofisticadas para dominar a consciência do povo. Lavagem cerebral não são geralmente seitas que fazem, é a mídia que faz. São as drogas, que estão cada vez mais fáceis nas escolas, todo lugar. E ainda, na educação, tem sido eliminado essa questão da filosofia e das artes. Recentemente, digamos, há alguns anos, isso vem sendo cada vez menos considerado. Outro aspecto, inclusive, que foi falado com muito emocionante hoje de manhã, é essa questão da união, a necessidade da união dos conhecimentos, porque hoje está tudo separado, né? Enfim, guerra hoje se ouve falar na televisão o tempo todo, e super sofisticada, né? O que tem de armas sofisticadas é um absurdo, que dá para destruir não o planeta Terra, mas o sistema solar inteiro. Então, bom, por detrás a gente sabe que tem muitas sociedades secretas, hoje quase não são secretas, a gente sabe o nome delas abertamente, e que são meia dúzia de famílias que contêm o poder da Terra. Isso é um quadro muito chato, né? Para nós, é um quadro muito negro. Mas só que eles não estão tão à vontade, esses poderes. Eles não estão com tudo, como a gente fala, né? Nós temos essa cultura lusófona agindo, e agindo há muitos anos. Vamos ver quais são os valores do Quinto Império, que são uma realidade. E é isso que está segurando o mundo. Então, a gente já está vivendo essa união, e especialmente aqui no Brasil, do sentimento de amor, do pensamento, da razão e a ação. Que a ação traz muita consciência, né? A gente pode pensar o que quiser, mas quando vai para a prática, que a gente vê a dificuldade, a incapacidade. Mas se nós persistirmos na ação, essa consciência vai aflorando e vai nos ajudando a ir em frente. A conscientização da inversão da vontade, isso é fundamental. Difícil, mas vale a pena. Porque quando a gente percebe que a gente tem uma vontade invertida, não é para repreender, para a gente reconhecer o quanto que é destrutivo. A gente fala no plano pessoal e fala no plano social com a mesma propriedade. A sociedade é como um ser humano gigantesco, tá? Chegar em Deus, na divindade, independente, o nosso ecumenismo, né? Todos os caminhos vão dar a Roma. E aí vem, ao mesmo tempo, esse conhecimento interdisciplinar. Se o ser humano está ligado na fonte, ele entende de tudo um pouco. Ele entende de saúde, ele entende de arte, tanto que nós temos os exemplos do Agostinho da Silva, que o Renato apresentou como uma pessoa que escreveu sobre tudo. Temos um Goethe, que é a mesma coisa, um cientista, artista, filósofo. Isso é possível, desde que a gente esteja conectado através do nosso interior naquilo que é certo, naquilo que é divino.
E agora, a patologia do poder, porque digamos que o poder, como ele é exercido, tá? Esse abuso de poder é patológico, é doente. Esse tipo de poder vai se submetendo ao poder divino. E vejam que o poder divino não vem de nós. Vem através de nós, mas não vem de nós. Tem que ter um pouco de humildade nossa, né? Mas ele é muito mais forte do que esse poder temporal. Tem mais, tem uma lista grande. Tem justiça para todos os povos. E isso não é da boca para fora, não. São ideais postos em prática. Temos o português como a língua da consciência, que é a língua do Espírito Santo. Eu acho que, não sei se tem algum povo que consiga falar do Espírito Santo como povo de língua lusófona. A forma como eu daí escutava as pessoas falarem aqui é belíssima. Essa linguagem que nos remete ao Espírito Santo parece que traz mesmo ele aqui, para esse momento. E isso é o ser humano, é recuperar a nossa humanidade. Muito mais importante do que aquele ter vazio, né? Vamos, então, entrando num processo de liberdade, mas não é para fazer qualquer coisa, é para fazer o bem, fazer o belo. Liberdade para falar a verdade. A gente tem isso exatamente hoje, mas a gente pode ter. Então, quando eu cheguei aqui no Brasil, eu não quis mais sair daqui, faz 15 anos. Eu vim passar férias 1 mês, fiquei 2 e depois me mudei para cá. Cheguei aqui, as pessoas, elas se manifestavam como crianças. Até na televisão eu achei que eu estava escutando um programa cômico que era uma campanha política. Mas é um jeito... É um jeito assim tão... Mas não é só isso, é mesmo as pessoas na rua, a maneira das pessoas se manifestarem. Até aconselho os portugueses a passarem férias no Brasil, para perderem esse jeito um pouquinho mais formal, né? Não o nosso professor Gandra, que é fantástico, né? Na comunicação, mas, em geral, o português, o europeu, tem uma máscara muito forte e que não lhe permite nem a ele mesmo se sentir. Isso vai até num certo academismo, às vezes exagerado, falso, dogmático. Tá? E o Brasil não é aberto, ele dialoga, ele brinca, ele chora, ele ri, como criança. Então, a gente tem já uma força entre nós, que é uma força que faz frente a esse mundo que a gente está vivendo de crise.